Que eu vou explicar agora a vocês: volume de prisma, volume de pirâmide. Mas quando eu falo volume de prisma, eu estou incluindo também volume do cilindro. É como se fosse volume daquele negócio que eu não quero dizer o nome, mas que eu poderia chamar de cilindro genérico. E do tal cone genérico lá também, que pode ser uma pirâmide ou um cone circular. Aí depois que a gente falar de volumes, aí a gente vai falar no outro vídeo em áreas. Áreas da superfície, tanto de um quanto do outro. E aí depois disso, a gente vai fazer exercícios. Depois eu volto para falar da pirâmide regular especificamente. Então, volumes. Como é que eu calculo o volume de um prisma, por exemplo? Eu vou desenhar um prisma, pelo menos no meus rascunhos, assim, a minha intenção, embora esteja feita à mão, um prisma reto. E no meu desenho, para facilitar o entendimento, eu vou considerar que a base é um retângulo. Vamos fazer de conta que isso aqui é um retângulo 3 por 2 e que, sei lá, a altura mede 2,5. 2,5. 2,5. Vamos imaginar assim. Primeiro, o que é volume de um sólido, né? O volume de um sólido é a medida da porção do espaço que ele ocupa. Como medir o quanto do espaço um sólido ocupa? Comparando com outro sólido. E do mesmo jeito que para medir superfície, região, calcular a área, a gente comparou com um quadrado, porque é mais prático, a gente vai, de maneira equivalente, calcular volume de um sólido comparando com o cubo. Então, obter volume de um sólido nessa matemática do nosso planeta, hoje, praticamente se faz contando cubos. Quantos cubos cabem na figura, mesmo que sem um encaixe perfeito? Não quer dizer que vai encaixar. Então, imagine que essa base fosse um retângulo com 3 decímetros por 2 decímetros e que a altura fosse 2,5 decímetros. Isso é só um exemplo. Calcular o volume desse sólido seria contar quantos cubos cabem aí dentro. Aí eu poderia pensar cubos com aresta 1 decímetro. Se eu primeiro calcular a área da base, que no caso é 3 vezes 2, que é 6, eu vou descobrir, tá, é só um rascunho esse desenho, que na base eu posso acomodar 6 cubos. Então, uma primeira camada aqui seria composta por 6 cubos desse. Essa primeira camada, nela eu colocaria 6 cubos. Então eu teria aqui 6 cubinhos de aresta 1 decímetro. Por que na primeira camada cabem 6? Qual foi a conta que a gente fez para descobrir que na primeira camada eu consigo colocar 6? A área da base. Então a área da base diz quantos cubos eu consigo acomodar na primeira camada. Só que se na primeira camada eu consigo colocar 6 e o prisma é gerado por paralelismo, a segunda camada não fica mais apertadinha, não. A segunda camada também vai acomodar 6 cubos. E a terceira camada, 6 cubos.
E a quarta camada, 6 cubos, se houver quarta camada. Então vai depender da quantidade de camadas. E quem vai dizer essa quantidade de camadas é a altura. Ela é exatamente a quantidade de camadas. Então, se a altura é 2,5, significa que eu terei aqui 2 camadas dessa e mais uma camada com metade da altura, que eu poderia chamar de meia camada. Então, o volume é 6 mais 6 mais a metade de 6. Ou seja, é 6, 2 vezes meia. Então, o volume é, de fato, a área da base pela altura. Volume é a área da base vezes a altura, por isso. E não importa se essa base fosse algo todo irregular. Não interessa. Se essa base fosse um troço assim todo irregular, mas ele não tem uma área da base? Sim ou não? Tem. Pode ser que eu não tenha no ensino médio uma fórmula para calcular a área. Depende de qual seja essa forma. Aí, se não tiver, ele não vai perguntar. Ele não pode perguntar porque você não tem ferramenta para resolver. Ele não pode pedir. Tá? Mas que essa base, seja qual for a forma dela, tem uma área. E a área vai dizer quantos quadradinhos cabem aqui. Então, sabendo a área da base, eu sei quantos cubinhos cabem numa primeira camada e a altura vai continuar dizendo quantas são as camadas. Inclusive, estão conseguindo entender? Tudo isso tem a ver com os exercícios. Você vai ver. Inclusive, se você imaginar aqui um sólido com a mesma base desse, imagine com essa mesma base, eu vou tentar, certo? Aí você considere, seja bonzinho comigo. Só que oblíquo, mas com a mesma altura. Aqui, ó. Mesma altura. Mesma base. Essa base é a mesma dessa, essa base é a mesma dessa. A altura é a mesma, a distância daqui para aqui é a mesma. A distância entre esses planos é a mesma altura. O fato de ele ser oblíquo vai alterar volume? Você acha que o volume dele, se ele continuar com a mesma altura, vai mudar? Ele tem a mesma área da base e tem a mesma altura. Você acha que ele vai mudar de volume por ser oblíqua? Alguns podem ter a intuição de que mude, outros podem ter a intuição de que não mude. Imagine uma resma de papel. Você pega 500 folhas de papel, aquela resminha que a gente compra, certo? Ela forma aqui um paralelepípedo assim, não é? Sim ou não? Essa distância daqui para aqui, quem determina é a quantidade de folhas. Se forem 500 folhas, vai ficar uma certa distância. Se eu pegar essas folhas que estão soltas e empurrar um pouquinho assim, se eu empurrar essas folhas, provocando o que a gente chama de encilhamento, eu vou ficar aqui, essa distância aqui vai ser a mesma aqui, os meus papéis vão ficar assim meio inclinados, ou não? Mas essa distância daqui para aqui vai continuar a mesma. Inclusive, no caso da resma de papel, que vai ter a forma de um paralelepípedo, eu poderia muito bem pensar em arrancar esse cotoco que ficou para cá e colar aqui. Aí eu teria uma visão mais nítida de que compensaria. Sim ou não? Então, o fato de eu ter tombado, que nem tombamento, é um encilhamento mesmo,
Não muda a altura. Se não muda a altura, porque a quantidade de folhinhas é a mesma, o volume não vai mudar. Se a altura continua a mesma, pessoal, e a área da base continua a mesma, não vai mudar esse volume. E um princípio que justifica isso é um princípio um pouquinho mais abstrato, mas que é um princípio que eu acho que o Enem vai explorar alguma vez, chamado princípio de Cavalieri, que é o princípio do fatiamento dos sólidos. Se fatia. Não é uma coisa fatiar no sentido, né, literal, tá? É abstrato. Você vai executar secções tão próximas quanto você queira. Imagina, por exemplo, que isso fosse uma peça de queijo ou, sei lá, algum presunto da vida, você comprou lá na padaria. Você comprou lá aquela peça de queijo, botou na máquina para fatiar, tá? E a máquina saiu fatiando, e as fatias foram caindo uma embaixo da outra, idênticas. Tum, tum, tum. Aí as fatias vão caindo. Se essa máquina cortar em 1000 fatias, você vai ter 1000 fatias idênticas, formando aqui o sólido. Correto? Sim ou não? Agora imagine que à medida em que essa máquina está cortando as fatias, tem alguém que está com velocidade constante empurrando a bandeja. Aí a pessoa está aqui empurrando a bandeja bem devagarzinho, com velocidade constante. Aí a primeira fatia cai. Aí a bandeja anda uma besteirinha, a outra cai. Aí a bandeja anda outra besteirinha, a outra fatia cai. Então, suavemente, elas vão caindo cada vez um pouco mais para cá. Tá? Aí você vai tendo as fatias sendo colocadas, o sólido vai ficando meio inclinado, ele vai ficar oblíquo, mas o volume não vai mudar. É claro que se você pensar no caso real da padaria, vai ficar uma coisa meio escadinha, né? Vai ficar meio assim, uma escadinha. Mas se você considerar em cálculo infinitesimal que essa fatia pode ser tão fina quanto você queira, tender a zero a finura dela, tá? Você vai perder esse efeito escadinha. Então você pode imaginar que fatiando esses sólidos, tá entendendo? Se você fatia esses sólidos no mesmo nível, as áreas dessas secções são sempre iguais, as alturas são as mesmas, então é como se o número de fatias também fosse o mesmo. Por isso, mesmo que esses sólidos tenham formas diferentes, eles têm o mesmo volume. Ele poderia bolar uma questão, inclusive, pegando um cilindro reto feito esse, mesmo que seja de base circular, dizer que colocou lá no fatiador e que a pessoa estava aqui dançando, com a bandeja na mão e as fatias caindo. Você vai ter aqui a peça original, um cilindro circular reto, mas a pessoa foi dançando. Como a pessoa ficou dançando, aí isso ficou meio assim. Eita, é fogo, é porque é difícil desenhar, né? Aí isso ficou meio assim, mas sempre um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui. As alturas são as mesmas. Qualquer corte que você executar em um e no outro, eles vão determinar secções com áreas iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri, esses sólidos vão ter volumes iguais. Aí mesmo isto não sendo um cilindro, nem mesmo um genérico daquele, não é mais, mas o seu volume é igual ao volume desse. Então o princípio de Cavalieri diz assim: se dois sólidos estão limitados pelos mesmos dois planos e que sejam planos paralelos,
E qualquer corte que você efetua nesses dois sólidos por um plano paralelo a eles dois gera secções de mesma área, então esses sólidos têm o mesmo volume. Isso é o princípio de Cavalieri. Se eu tiver, por exemplo, aqui, dois planos paralelos, vocês estão conseguindo se concentrar? Se eu tenho aqui dois planos paralelos, aí tenho aqui uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. Isso aqui é uma pirâmide de base triangular, tá aqui. E tem aqui um cone circular. Mas assim, eles são limitados pelos mesmos dois planos, tá? A distância daqui para aqui é a mesma daqui para aqui, certo? Sim ou não? Vamos supor que a área dessa base seja 10 e que a área dessa base também seja 10. Elas não têm a mesma forma, 10 é só um exemplo. Elas não têm a mesma forma, mas têm a mesma área da base e têm a mesma altura. Além disso, isso é uma pirâmide, isso aqui é um cone, é como se ambos fossem cones genéricos. Se eu cortar essa pirâmide aqui na metade da altura, se eu cortar na metade da altura aqui os dois, aqui eu vou gerar um triângulozinho que vai ser uma redução desse. Aqui eu vou gerar um círculozinho que vai ser uma redução desse. Aí vamos voltar para a semelhança que a gente estudou outro dia. Como nessa redução a altura foi reduzida a metade, a área que é bidimensional, porque esse triângulo é semelhante a esse. Esse lado transformou-se na metade. Esse aqui virou metade. Esse aqui virou metade. O raio daqui virou metade. Se os comprimentos foram reduzidos a metade, a área não foi reduzida à metade, ela foi reduzida à quarta parte. Então essa área vai ser 2,5, essa vai ser 2,5. Nesse exemplo, quem achou que ia ficar área 5 e área 5, escorregou num erro comum. Porque se a altura ficou reduzida a metade, eu já estou antecipando essa parte de semelhança, porque na verdade a gente já estudou em semelhança, né? Lembra que a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os elementos lineares? Se a razão entre os elementos lineares, nesse exemplo aqui, é de 1 para 2, então entre as áreas vai ser de 1 para 4. Então essa daqui ficou 1/4 dessa. Aí então as duas vão ter a mesma área. Tudo bem, eu não estou muito nem preocupado em saber que é 1/4. O que eu quero saber é que se eu desse outro corte aqui, eita, podia muito bem ter usado a régua. Aqui eu iria gerar um triângulozinho menor do que o original aqui de baixo. Mas aqui eu iria gerar um círculozinho menor, também reduzido desse na base. Mas como a constante de proporcionalidade entre essa pirâmide menor e essa é a mesma entre esse cone menor e esse, essa área ia ser a mesma dessa. Não ia ser 2,5, ia ser, vamos dizer que aqui seja 8. Aqui também daria 8. Se eu cortar paralelamente, essas áreas vão ser sempre as mesmas. Qualquer corte que eu fizer paralelamente a esses dois planos, esse corte vai gerar aqui uma figura e aqui outra figura, e essas figuras terão sempre a mesma área. Claro, desde que originalmente eles tivessem áreas das bases iguais. Aí o que é que o princípio de Cavalieri diz? Se você efetuar uma quantidade de cortes aí que tende a infinito,
Você fatia esse sólido em um número que tende a infinito, de fatias infinitesimais. É como se você tivesse um número que tende a infinito de fatias. E o volume de cada fatia muito próximo de zero. Mas não é zero. Mas que quando você soma todas essas fatias, que tem um volume que tende a zero, mas que não é zero, uma quantidade de vezes que não é infinito, mas tende a infinito, a soma dos volumezinhos dessas fatias infinitesimais vai dar o volume dessa pirâmide. Só que se você vai fatiar essa pirâmide e vai fatiar esse cone também no mesmo número de fatias, é como se a primeira fatiazinha daqui tivesse o mesmo volumezinho infinitesimal daqui, a segunda tivesse o mesmo do segundo, a terceira o mesmo do terceiro, quarto, quinto. Então esses dois sólidos têm o mesmo volume. E isso é o que diz o princípio de Cavalieri. Se eles estão limitados por dois planos paralelos. E qualquer corte que você execute vai gerar secções de mesma área. Então todas as fatias vão ter a mesma área. Então os dois sólidos vão ter o mesmo volume, ainda que eles tenham formas totalmente diferentes. E o princípio de Cavalieri é que vai mostrar que o volume de qualquer cone genérico desse, como eu comentei ainda agora, é 1/3 da área da base vezes a altura. Por que danado esse 1/3? Aí agora eu vou explicar de onde vem esse 1/3. Esse 1/3 vem do cubo. Aí eu pego um exemplo e a partir dele eu uso o princípio de Cavalieri e gero para todos. Se eu pegar aqui um cubo, olha, rapidinho, me diga, venha cá, quer um acarajézinho, meu filho, lá da Bahia? Adoro acarajé, pô. O povo que está assistindo em casa é bom que pode dar uma adiantadazinha, né? Se estiver falando rápido aí agora, se eu estiver falando rápido no seu livro, você vai ter que voltar para falar mais baixo. Se você botou o vídeo aí para falar mais rápido, presta atenção, porque agora eu estou falando muito rápido originalmente, então você não deve nem estar entendendo o que eu estou falando. Aí nessa hora você vai ter que botar em um meio. Se você estiver batendo na vezes 2, você vai botar vezes um meio para poder você entender o que eu estou falando agora. Entendeu? Porque o povo tem mania de botar o vídeo em 2 vezes. Vocês já viram? Bom, só para ilustrar isso aqui rapidamente, faz de conta que isso aqui é um cubo. Não está muito bem desenhado, não. Mas considere que isso seja um cubo. Aí eu vou pegar esse cubo e vou dividir em 3 pirâmides. E vão ser 3 pirâmides de mesmo volume. Como? Eu vou escolher esse aqui como um vértice comum para todas as 3 pirâmides. A primeira delas que eu vou considerar, ela vai ter como base essa face aqui. Não é tão fácil de imaginar, mas eu quero que vocês tentem. Imagine essa base e aquele vértice, que fica meio confuso o desenho. Aí eu vou ter aqui essa pirâmide, olha, ela tem essa base aqui embaixo, essa face aqui embaixo é a base dela. E esse aqui é o vértice, então a altura é a distância do vértice até a base. É essa aresta do cubo aqui. Aí isso aqui é uma face lateral dela, que está por dentro. E essa aqui é uma face lateral dela,
que é metade dessa face frontal aqui. É uma face que está vertical aqui. É metade desse quadrado. Assim como ela tem uma face de lado aqui, que é metade desse quadrado que está do lado esquerdo. Mas tem uma outra face que está lá atrás, assim por dentro, inclinada. Tem uma face vertical aqui, outra vertical aqui e as outras duas inclinadas assim por dentro. Essa é uma das. A outra, que eu quero que vocês vejam, ela tem como base o quadrado que está lá atrás, vertical. Esse quadrado aqui, ó. Imagine uma pirâmide que vem lá de trás para cá. A base dela é esse quadrado lá atrás. Se não pode o quê? Como assim? Não, elas não vão se cruzar, não. Porque se elas se intersectarem assim, aí o volume não vai ser a soma. Elas vão só se encostar. Elas só vão se apoiar uma na outra, mas não vão se cruzar. Porque eu vou ligar daqui para aqui, elas vão ter essa aresta em comum, ó. E vou ligar daqui até aqui, elas vão ter essa outra aresta em comum. Vão ter essa arestazinha aqui também em comum. Tá? Então, uma face dela é essa daqui de cima. Essa aqui é uma face dela. Tem a base que está lá atrás, essa parte de trás todinha aqui. Esse quadrado é a base dela. Tem uma outra face aqui por dentro. Elas se encostam nessa face aqui, ó. Essa face aqui é comum às duas. É onde as duas se encostam. A terceira vai ter como base esse quadrado aqui desse lado direito. E ela vai estar vindo para cá, para esse vértice. Aí ela vou ligar daqui para aqui, ela vai encostar na azul. Na que está em azul. Vou ligar daqui para aqui. Nessa aresta aqui, as três se tocam. E vou ligar daqui para aqui. Aqui a vermelha e a preta se tocam. Então a preta vai encontrar a azulzinha nessa face aqui. A vermelha vai encontrar a azulzinha nessa face lá de trás. E a azulzinha vai encontrar a vermelha noutra dessas faces, que eu agora não estou vendo. Aqui, lá atrás. Né? Não. A azulzinha e a vermelha nessa daqui. A azulzinha e a vermelha. Né? Aí a preta e a vermelha vão se encontrar aqui. Essa preta preenche aqui essa face, ó. Preenche aqui em cima também. Então eu tenho uma que vem de baixo para cima nessa dimensão, uma que vem da direita para a esquerda nessa dimensão e uma que vem de trás para frente nessa dimensão. Eu pego as três dimensões, de baixo para cima, direita e esquerda, trás para frente. As três convergindo para esse vértice. As três têm a mesma base, que é a base do cubo, e as três têm a mesma altura, que é a altura do cubo. Então essa azulzinha, a área da base dela é a área do cubo. A altura dela é a altura do cubo. E o volume dela é 1/3 do volume do cubo, porque elas três têm o mesmo volume. Então o volume de cada uma delas é 1/3 do volume do cubo. Você está, beleza, dessa é 1/3 do volume do cubo. Mas e por que para outros casos, sem ter o encaixe, isso vai valer? Por conta do princípio de Cavalieri. Por que, Alvino? O que é que tem a ver com o princípio de Cavalieri? Se você considerar aqui agora, está terminando o volume. Se você considerar aqui agora um plano, o de cima eu não vou colocar não, tá certo? Imagine outra aqui em cima. Tá bom.
Vocês já me conhecem, né? Aí já sabe que eu não ia conseguir, né? Aí tá ali o outro, aqui em cima. O volume do cubo é Vzão. Vou chamar o volume desse cubo de Vzão. Aí o dessa pirâmide azul é Vzão sobre 3. O volume desse cubo, deixa eu fazer assim. O volume desse cubo é Vzão. O volume dessa pirâmide azul, que eu vou fazer uma cópia aqui, rabugentinha mesmo, vai ser Vzão sobre 3. Sim ou não? Mas se eu pegar e considerar um sólido genérico desse aqui, que tenha a mesma área da base do cubo, se ele tiver a mesma área da base do cubo e a mesma altura, o princípio de Cavalieri não vai garantir que ele e o cubo têm o mesmo volume? Sim ou não? E se eu desenhar agora uma coisa genérica daquela, com essa mesma área da base aqui, certo? Que é a mesma área da base daqui que é daqui, com a mesma altura, o princípio de Cavalieri não vai garantir que esses dois tenham o mesmo volume? Pelo que eu acabei de dizer aqui, então esse aqui também vai ter que ter volume V sobre 3. Só que esses dois aqui, eles têm, um é um cilindro genérico, essa coisa, outro é esse tal cone genérico, que eles têm a mesma área da base e a mesma altura. Então, se a partir de um sólido desse, que eu estou chamando de cilindro genérico, eu considerar um cone genérico com a mesma base que ele e a mesma altura, o volume do tal cone vai ser 1/3 do volume dele. Mesmo que eu não consiga um encaixe perfeito de 3 desses daqui para formar um desse. Mas pelo princípio de Cavalieri, se ele tem a mesma área da base do cubo e a mesma altura, ele tem o mesmo volume do cubo. E se essa pirâmide e esse tal cone genérico que foram extraídos dos respectivos cilindros tem a mesma área da base e a mesma altura, eles também vão ter que ter o mesmo volume. Aí se esse é 1/3 porque há o encaixe perfeito e nesse não há o encaixe perfeito, paciência, mas o volume é o mesmo. Por isso que o volume de qualquer sólido como esse é 1/3 da área da base vezes a altura. Porque área da base vezes é o volume do tal cilindro. Se você considerar o tal cone, vai ser 1/3. Então o volume de qualquer sólido como esse é 1/3 da área da base vezes a altura. Por isso, pelo princípio de Cavalieri. Certo? Pois bem, eu vou dar um primeiro intervalinho, porque aí quando a gente voltar, a gente vai falar das áreas e fazer exercícios vários. Fazer um bocadinho de exercício disso aí. Tá bom? Mas para eu não entrar em área agora e passar de 2 horas de aula, eu vou dar um primeiro intervalinho. Aí a gente tem assim uns 20 minutos e volta.